Olá, bom dia! Bom dia! Denúncia de abuso sexual dentro de hospital particular em Vila Velha. Um enfermeiro pede que a mulher toque nas partes íntimas dele. O profissional foi afastado da função. Polícia prende 11 pessoas da mesma família. Seriam ciganos que são suspeitos de praticar roubos e assassinatos. Uma família refém. Depois de ameaças do ex-namorado da filha, todos saíram de casa. O jovem manda mensagens com fotos de armas e até ameaças de morte. Moradores da Serra denunciam maus tratos a animais. Cães e gatos estão sendo agredidos e envenenados. Uma gatinha teve um dos olhos arrancados e ficou cega. Mulher mantém o corpo do marido por 3 dias dentro do banheiro de casa. O homem foi assassinado. E o TN visita um bairro tomado por buracos. São tantas crateras que a motociclista parece montar num touro mecânico. Renata mostra equilíbrio. O trem pula pra cá, pula pra lá. Segura, peão. É agora no Tribuna Notícias, primeira edição. O TN começa com uma grave denúncia contra o funcionário de um hospital particular em Vila Velha. Uma aposentada disse ter sido violentada por um enfermeiro. A mulher de 48 anos sofre de graves problemas respiratórios e estava internada para tratamento quando foi surpreendida pelo abusador. A vítima conseguiu registrar parte da ação com a ajuda do celular. Veja o vídeo. Não. Deixa. Não, tá gastura. Então pega. É só, pronto, eu peguei. Nem vou olhar, pronto. Pega. Pronto, tá bom. Só pega. É um caso absurdo, né? Esse enfermeiro já foi afastado das funções dele, viu, Jorge? A vítima disse que o assédio começou assim que ela entrou no quarto no último sábado e na hora do abuso ela estava sob efeito de remédios. Logo depois do ato de violência e ter registrado uma prova contra o enfermeiro, ela acionou a polícia e já registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Ela afirma que teve medo de morrer. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa história grave de abuso dentro de um hospital particular de Vila Velha. A nossa equipe conversou com a defensora pública que acompanha o caso e essa aposentada não teria sido a única vítima. Já a gente retoma esse assunto. 11 pessoas de uma mesma família foram presas ontem em Guarapari. Eles fariam parte de um grupo de ciganos e são investigados por praticar roubos e até assassinatos. A família estava numa casa na zona rural do município. No local, a polícia encontrou joias, armas e mais de R$10 mil em dinheiro. O grupo era procurado pela Justiça da Bahia, de Minas Gerais e do Distrito Federal. No esconderijo, a polícia apreendeu todo esse material aí. São 2 pistolas calibre 380, 2 revólveres calibre 38 e mais um calibre 32. Além disso, mais de R$11 mil em espécie, 71 munições, celulares e joias também foram apreendidos. 11 pessoas da mesma família foram presas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Esses indivíduos, como eu falei, eles são oriundos da Bahia. E o local que eles escolheram para se esconder, para se homiziar, é um local de difícil acesso. E como a comunidade é pequena, moradores perceberam, solicitaram por meio de denúncia a presença da Polícia Militar. A gente foi e conseguiu lograr êxito aí na prisão e na apreensão de vários materiais ilícitos. Os 11 detidos foram encaminhados aqui para o DPJ de Guarapari. Eles vão ficar à disposição da Justiça e as investigações, que devem apurar detalhes dos crimes que eles cometeram, vão continuar. Enquanto isso, a Polícia Militar diz que continuará o monitoramento da região onde o restante da família está. Agora cabe o trabalho de investigação da Polícia Civil, haja vista que, como eles são oriundos de outros estados, há essa integração entre as polícias civis e militares também, para saber se os demais que ficaram lá, apesar de não terem sido encontrados com material ilícito, tenham participação aqui no estado ou também nos outros estados onde eles atuam.
Olha, os conduzidos, 9 homens e 2 mulheres, foram autuados por associação criminosa armada e por porte ilegal de arma de fogo. 2 homens estavam comandados de prisão em aberto por homicídio no estado da Bahia. Uma das mulheres tinha mandado de prisão por homicídio em São Paulo. Essas prisões mostram a importância da aproximação da comunidade com a polícia. Se não tivesse a denúncia dos moradores, o grupo iria passar despercebido. Lembrando que qualquer suspeita de crimes pode ser denunciada pelo 181. A pessoa que denuncia não é identificada. Agora, olha só, uma família que convive com medo e pânico a todo momento, Isabela. O ex-namorado não aceita o fim do relacionamento e vem ameaçando toda a família da ex-namorada. O homem envia mensagens de texto e até vídeos mostrando armas e falando que vai matar todo mundo. As ameaças acontecem 24 horas. O vídeo mostra a jovem desmaiada sendo amparada por familiares. Isso aconteceu depois que ela foi espancada pelo ex-companheiro. Aos 19 anos, ela tem medo de se identificar. O ex-namorado não aceita o fim do relacionamento. O rapaz, de 25 anos, chegou a mantê-la em cárcere privado, sempre fazendo ameaças e a agredindo fisicamente. Ele começou com as agressões dentro de casa, comigo. Aí ele encostou a mão a primeira vez, eu deixei, a família não se intrometeu, não fez nada. Aí ele levou isso adiante. Aí mesmo assim eu continuei com ele. Depois eu fui descobrindo traições dele, isso tudo, mais coisa. E ele começou a ter posse de mim, falando que não ia separar de mim. O ex-namorado vem ameaçando toda a família da jovem pelo celular. Nessa mensagem, ele promete matar o padrasto que a defendeu em uma briga dos dois. No vídeo enviado para a mãe da jovem, ele mostra um carregador e uma arma na cintura. Eu já apanhei desse agressor que agride minha filha 3 vezes, a ponto dele e um dos irmãos dele me desmaiar no chão de pancada. As ameaças que ele vai constante comigo, se eu bloqueio ele do zap, ele vai no outro coisa, ele liga no número restrito. Ele 24 horas está me ameaçando e mandando vídeo, mandando ameaças e dizendo que eu posso procurar a polícia, que é muita bala na polícia. No ano passado, a jovem foi à polícia prestar queixa e conseguiu uma medida protetiva que determinava que o ex-namorado deveria manter distância dela. Mas o rapaz nunca respeitou essa medida, inclusive chegou a rasgar o documento na frente do oficial de justiça. A mãe conta que já perdeu o emprego por conta da situação. E depois de tantas ameaças, a família teve que se mudar para outro bairro. Tá eu e minha filha e meu esposo fora, que ele fica debochando no Face, na mensagem, dizendo que eu tô corrida. Eu não tô corrida. Ele tá bancando o bandidão de arma, então tivemos que sair fora. Continuamos com a mesma roupa do corpo, tá oprimente para nós a situação. A jovem diz que chegou a voltar com o ex-namorado por medo que algo acontecesse com ela e com a mãe. Eu fiz um boletim de ocorrência dele para ele ter 500 metros de distância de mim. Aí ele desrespeitou isso e eu sempre voltava para ele, separei várias vezes, sempre voltava para ele, porque ele ameaçava na base de ameaças. Ele tem que aceitar, porque eu não quero mais, eu não sou obrigada a ficar com ele. Ele me obrigava até a fazer relações dentro de casa sem eu querer. Se eu não me cedesse, ele batia, fazia, acontecia. Agora eu quero ver minha vida, eu sou nova, quero trabalhar, quero terminar meus estudos, quero arrumar um serviço, fazer um curso. Se alguém na vida, eu não quero mais com ele, mais nada com ele. Realmente uma pessoa não pode viver sob ameaça no relacionamento. Tem que ser uma coisa comum entre os dois, né? Os dois têm que querer, né? Pois é, que situação, Isabela. Até quando a família vai ter que ficar mudando de endereço para fugir de um homem desses? E ele nem está preocupado com nada. Fica enviando vídeos com armas, ameaçando matar todo mundo. Já não basta ter batido na namorada e agora provoca esse pânico em todo mundo? É verdade. Olha, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e a gente espera que se resolva o quanto antes, né? Para que toda a família volte a ter paz. E vale lembrar, Isabela, que daqui a pouquinho a gente volta a falar do enfermeiro que foi afastado do hospital depois de abusar de uma paciente. A gente está vendo aí as imagens. Ela gravou esse vídeo porque já não estava aguentando mais o assédio desse enfermeiro. Então daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. E agora, violência gratuita, covarde sem motivo. Cães e gatos estão sendo agredidos e envenenados na Serra.
Numa única rua, em Jardim Carapina, pelo menos 3 casos foram registrados. Muito grave, né? Olha, os vizinhos estão assustados, não é para menos, né? Quem tem algum animal de estimação tem medo que o bicho seja a próxima vítima. O último caso de agressão a animais aconteceu nesta segunda-feira. Essa gatinha teve um dos olhos arrancados e ficou cega. Uma cena que a dona dela, essa estudante de 16 anos, não gosta nem de lembrar. Eu estava fazendo comida, aí de repente quando eu olhei para o lado, a gata estava com o olho para fora, né? Aí na hora eu comecei a gritar, minha mãe ficou desesperada. Esse cachorrinho aí também foi vítima há 2 semanas, mas de uma crueldade bem pior. Cookie, que tinha sido adotado por essa auxiliar administrativo, foi envenenado. Por falta de conhecimento e de dinheiro mesmo, por parte da família que adotou, ele acabou morrendo. O cachorro estava triste, aí tentamos reanimar ele, só vomitando. E, enfim, não passou de 2 dias, ele morreu. Há cerca de 2 semanas, o número de agressões e envenenamentos a cães e gatos aqui na rua Ibitirama, em Jardim Carapina, começou a subir. Mas quem mora aqui garante que esse tipo de situação já acontece há um bom tempo. Essa aposentada teme pela vida do Sheik, o labrador da família. Ela também foi uma das que perderam um cão envenenado. E também já tentaram matar o Sheik. Eu já nem deixo ele aqui no beco, ele fica mais lá em cima. No beco aí só vem quando a gente vem assim. Medo, motivo pelo qual essa outra moradora decidiu que não vai mais ter animais de estimação. O cachorro dela também apareceu morto há 4 meses. Dá dó ver os bichinhos sofrendo, os outros fazendo covardia, não tem? Pra que ter animal se não pode cuidar? Deixa na rua. Então não vamos ter. Os moradores não sabem de onde vem tamanha crueldade e estão desesperados. Pedem ajuda também para cuidar da gata que ficou cega. Sei lá, gente, se eles têm coragem de fazer com o animal, eles têm coragem de fazer com o ser humano. É muita maldade, né? Nossa! Olha, gente, lembrando, maltratar animais de qualquer espécie é considerado crime ambiental. E quem é flagrado pode ser preso. A pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão. A pessoa também pode ser multada. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: para que tanta maldade? Por que tirar o olho de um gato e envenenar cães? Para muita gente, cães e gatos são como membros da família. E nesses casos, o sofrimento de ver o bichinho, né, sendo maltratado, até sendo morto, é muito grande. Se você presenciar esse tipo de situação, deve denunciar. Ligue ou acesse o Disque Denúncia 181. Olha, 2 bandidos foram alvo da fúria popular na Grande Vitória. Um deles tentou roubar uma moto, mas acabou detido e ainda foi espancado, Isabela. O outro tentou roubar a bolsa de uma passageira e acabou também detido e foi agredido a pauladas. O homem é cercado por 3 pessoas e leva vários chutes. Ele tenta até se levantar, mas volta a ser agredido com mais socos. Imobilizado, chega a gritar de dor. As agressões acontecem em plena Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Alvorada, em Vila Velha. O homem detido por populares é acusado de ter roubado a moto deste jovem. Eu estava parado ali, estava bem vindo, aí ele mandou parar a moto e sair da moto. Aí eu peguei e saí de calma, maloquei meu celular e fui saindo. Aí ele tentando arrancar com a moto, eu não estava conseguindo. Na hora que ele conseguiu sair, que eu vim correndo atrás dele, já bloqueando minha moto. Aí quando eu cheguei ali, o moleque falou assim: é sua moto? Eu falei: é. Virou ali agora. Quando eu cheguei, encontrei ele ali, um monte de carro passando. Passei no meio dos carros, já pulei pra cima dele aqui. O suspeito estava com uma arma que seria uma réplica. Repare que a arma foi tirada de dentro da roupa do suspeito. A polícia foi chamada e o suposto assaltante foi levado para a delegacia. Na Serra, outro suspeito de assalto também foi alvo da fúria popular. Ele foi agredido com pedaços de madeira, levou socos e chutes. O caso aconteceu em frente ao terminal de Jacaraípe. O suspeito teria roubado a bolsa de uma passageira. É triste, né, a gente ver esse tipo de agressão, mas as pessoas também não estão aguentando mais, né? Olha, o nome do suspeito de roubar a moto em Vila Velha não foi divulgado pela polícia e, por isso, não conseguimos saber se ele ficou detido. Sobre o outro suspeito espancado na Serra, a Polícia Civil disse que nenhuma ocorrência foi registrada. Bem, todo mundo sabe que roubar é um crime, que esse tipo de atitude deve ser punida, mas fazer justiça com as próprias mãos também é crime. Quem espanca um bandido na rua se iguala a ele. Ao testemunhar uma
uma ação criminosa, o certo é deter o suspeito e acionar a polícia. Já vimos vários casos em que pessoas acusadas de cometer alguns crimes acabam sendo punidas injustamente. Por isso é preciso ter cautela. Sobre os 2 detidos, a gente espera que tenham aprendido a lição e que não voltem a cometer crimes. Agora olha só essa história. Por 3 dias, uma mulher manteve o corpo do marido que foi assassinado no banheiro de casa. O estoquista Washington Mantovanelli, de 54 anos, teria sido esfaqueado no banheiro de casa. Ele trabalhava numa loja de eletrodomésticos e não aparecia no local desde a semana passada. Os amigos ficaram desconfiados e foram até a casa da vítima ontem à tarde. Ao chamarem pelo estoquista, foram atendidos pela mulher dele. Ela teria respondido calmamente que o marido não poderia atendê-los porque estava morto no banheiro. O SAMU e a polícia foram acionados. A casa teve que ser invadida. O corpo realmente estava no banheiro, coberto por um lençol. A mulher estava deitada ao lado. No corpo do estoquista, os peritos encontraram uma perfuração no ombro. Vizinhos contaram para a polícia que a mulher da vítima teria problemas psicológicos. A mulher, que não teve a identidade revelada pela polícia, estava transtornada e gritava muito. Ela foi detida e levada para a delegacia. O corpo foi encaminhado para o DML de Vitória. É uma história bizarra, né? Deve ter assustado muito esses vizinhos. É preciso que esse crime seja devidamente investigado. Se for confirmado que a mulher tem problemas mentais e tirou a vida do marido, alguma providência precisa ser tomada para que outras pessoas não corram risco. A apreensão de drogas no sul do estado. Uma operação das polícias Federal e Rodoviária Federal encontrou quase 600 quilos de maconha em Cachoeiro de Itapemirim. 3 motoristas não obedeceram a ordem de parada assinada pelos policiais. Os carros seguiram em disparada. Logo depois foram abandonados e os ocupantes fugiram a pé. Depois de um dos veículos que tem dentro de um dos veículos que tem restrição, havia 561 quilos de maconha. Os carros, o entorpecente e outros materiais apreendidos foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim. E na Grande Vitória também teve apreensão de drogas. Foi em Cariacica, no bairro Operário. Policiais militares desconfiaram de um rapaz que estava perto de uma árvore com uma sacola plástica nas mãos. Ao tentar se aproximar do suspeito, o jovem fugiu e tinha um motivo. A sacola não carregava compras, tinha mais de 300 buchas de maconha. Ele conseguiu escapar. A droga foi levada para a delegacia de Cariacica. Guardas municipais de Vila Velha trocaram tiros com traficantes depois de receber a denúncia de que eles estariam ostentando armas e intimidando moradores de Pois é, Isabela, houve perseguição e um dos criminosos acabou baleado. Com ele, os agentes apreenderam um revólver e drogas. Foi neste trecho da rodovia leste-oeste que os criminosos trocaram tiros com a Guarda Municipal de Vila Velha. O local escuro estava servindo de esconderijo para traficantes. Elementos esses que, após ouvir o comando da guarnição, desobedeceram o mesmo e efetuaram alguns disparos contra os guardas. Nesse momento houve aí o revide da nossa parte, para poder cessar a injusta agressão. Num primeiro momento, os guardas municipais vieram até aqui ao bairro para averiguar uma informação de que um caminhão teria deixado pedras caírem pela rodovia. Mas depois, quando eles chegaram aqui, também receberam a informação de que traficantes armados estariam agindo em um terreno baldio que fica logo ali no fundo. Tudo isso aconteceu por volta de 6 horas da tarde e bem perto dessa escola, que também funciona no período da noite. Na fuga, os criminosos deixaram para trás essas 2 motos. Uma delas, essa preta, possui restrição por roubo. Além disso, 146 buchas de maconha, um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos. Foi até uma surpresa aí para a guarnição, devido ao local aí ser alguns terrenos baldio e atrás ali de uma escola. Sempre fazemos ali o patrulhamento no local, mas devido a eles ficar dentro da mata ali escondido, não houve aí a percepção aí das guarnições. O detido, um homem de 35 anos, foi atingido por um tiro na perna e socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Olha, traficantes perto de uma escola vendendo drogas, péssimo sinal.
Pelo menos um deles foi detido, né? Traficante ainda ostenta a arma na frente dos moradores para demonstrar poder. A denúncia neste caso foi fundamental para prender os criminosos. Bom, agora nós vamos ao assunto com o Luciano Rosetti, que está ao vivo. Vamos lá? Luciano, você ouve a gente? Pode falar, Luciano. Ouço sim, George, nós estamos ao vivo aqui na DEAN, a delegacia especializada de crimes, né, contra a mulher aqui em Vila Velha, e naquele carro ali nesse momento, a vítima está saindo, ela está acompanhada dos policiais aqui com o delegado também, ela prestou depoimento durante toda a manhã, a vítima de 48 anos, né, que sofreu abusos sexuais, né, de um enfermeiro de um hospital particular aqui em Vila Velha. Ela não quis falar com a imprensa, está acompanhada dos policiais, saindo nessa viatura descaracterizada, né, esse carro branco, ela está bastante debilitada, ainda está com alguns tubos, né, respiratórios, pelo que a gente pôde observar, né, na região do nariz. Nesse momento a gente acompanha ao vivo aqui no Tribuna Notícias a saída da viatura descaracterizada da Polícia Civil. Lembrando que a vítima de 48 anos que sofreu esses abusos, ela prestou depoimento durante toda a manhã. O Cícero está mostrando o carro saindo agora, né? Aqui na DEAN, a delegacia especializada em atendimento à mulher, aqui na Prainha, em Vila Velha. E a viatura, nesse momento, sai, né, com a vítima que sofreu esses abusos por parte de um enfermeiro no hospital particular em Vila Velha. E o hospital enviou uma nota para a gente que eu vou ler agora ao vivo aqui no Tribuna Notícias. O hospital particular informa que está apurando o caso e disponibilizará todas as informações necessárias para contribuir com as investigações da polícia. O hospital diz também que já tomou as providências cabíveis com relação ao profissional. Ele foi afastado das funções, foi demitido do hospital e o caso foi levado ao Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo para que medidas administrativas sejam tomadas. O hospital conclui afirmando que repudia veementemente qualquer tipo de ação que prejudique a integridade física e psicológica dos pacientes. Como a gente pôde observar nas reportagens, né, exibidas ao longo do telejornal hoje, essa mulher ficou bastante debilitada, ela estava dopada na hora dos abusos, mas mesmo assim, mesmo dopada, debilitada, respirando com a ajuda de tubos de oxigênio, ela conseguiu, mesmo que num lance rápido, filmar, mostrar o rosto desse enfermeiro que foi o causador, né, desses abusos. Ela ficou muito assustada, disse que teve medo inicialmente de comunicar a direção do hospital, tudo o que aconteceu, mas que depois chamou a polícia, que tomou todas as providências cabíveis. A gente está aqui na delegacia acompanhando esse caso. A Polícia Civil mandou uma informação, uma nota, dizendo que já está apurando. Como a gente observou, ela acabou de sair aqui, a vítima, né? Estava com a delegada, ficou até agora há pouco na sala da delegada, né? Trancada, né? Prestando depoimento, falando, contando toda a história, tudo que envolveu esse caso, né? Ela estava, inclusive, com alguns equipamentos, né, respiratórios, né, colocados, né, posicionados no nariz. Ela entrou com bastante dificuldades no carro, né, saiu bastante debilitada, não quis falar com a gente, mas a gente conseguiu mostrar ao vivo essa saída dela aqui. Jorge e Isabela, mais informações, eu volto a acionar vocês, tá bom? Por enquanto, é isso que nós temos de informações. Volto com vocês. Ok, Luciano, obrigado. Você veio, Luciano, na frente da Delegacia da Mulher, aquela senhora que a gente viu nas imagens sendo abusada pelo enfermeiro, ela prestou depoimento, saiu agora com a delegada, então quer dizer, parece que não é o primeiro, né, Isabela? Isso, é uma situação gravíssima. Ela ainda teve a coragem, né, de conseguir fazer imagens deste crime gravíssimo. Isso foi muito importante também, acredito, para a denúncia, né? E agora você vê uma reportagem que a nossa repórter Carol Fernandes preparou hoje cedo sobre este caso com mais detalhes. Inclusive, o hospital está investigando que esse pode não ser o primeiro caso desse enfermeiro. Roda o VT. A notícia se espalhou rapidamente. Conversamos com algumas mulheres que foram atendidas no hospital onde tudo aconteceu na manhã de hoje e o sentimento é de insegurança. Quanto mulher, eu me sinto mal, porque uma mulher foi estuprada aí dentro, né? E eu não esperava essa notícia. Essa auxiliar de serviços gerais, que já foi funcionária do hospital, confessa que se surpreendeu com a gravidade do caso. Dentro de um hospital desse acontecer isso, trabalhei e eu nunca vi esses negócios não, trabalhei de limpeza e achei sempre no hospital seguro,
Isso é muito estranho. A aposentada de 48 anos, internada no último sábado com problemas respiratórios graves, foi vítima de abuso sexual. Primeiro, ele tentou tocar as partes íntimas da paciente. Como houve resistência, ele a obrigou a tocá-lo. O flagrante foi feito pela própria paciente, que já tinha sido assediada anteriormente e estava com medo de ter o balão de oxigênio desligado. Deixa. Ai, tá gastura. Então pega aqui. É só, pronto, eu peguei. Nem vou olhar, pronto. Ok, pega. Pronto, tá bom. Claro que posteriormente vão ser feitas as devidas investigações, tá? Mas a priori, pelo que se pode ver do vídeo, poderia se constatar sim que houve a ocorrência de um crime de estupro, né? Porque o crime de estupro não é só quando há conjunção carnal, mas qualquer ato libidinoso realizado, né, mediante constrangimento ou grave ameaça à vítima é compreendido como estupro. E para além disso, pelo fato de ser uma vítima que alega estar com sedativo, alega não estar na sua condição normal de discernimento, se isso for constatado realmente, ela pode ser entendida como uma pessoa vulnerável. Ainda de dentro do hospital, a paciente ligou para a polícia que esteve aqui no local, mas não encontrou o enfermeiro, porque ele já tinha deixado o plantão. O caso segue sendo investigado pela delegacia especializada em atendimento à mulher aqui de Vila Velha. De acordo com o que nos foi informado pelo hospital, a paciente que teve alta ontem continua recebendo cuidados médicos em casa. E o enfermeiro, que já foi identificado, foi desligado do quadro de funcionários do hospital. A paciente segue acompanhada pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública Estadual. Ela vai ter um atendimento jurídico especializado na próxima semana pelo Núcleo de Direitos Humanos, onde vai ser orientada a não só ao acompanhamento processual que pode, ao fim, né, do inquérito, indiciar essa pessoa e posteriormente ele responder a um crime, né, ser condenado por um crime de estupro ou de estupro de vulnerável, como essa pessoa se sentiu lesada no seu patrimônio ou então no seu patrimônio moral, ela também pode mover uma ação de indenização não só contra o profissional da saúde, bem como contra o hospital, né, que também se responsabiliza na medida que contratou aquele profissional. Gente, olha que situação grave. A paciente estava com medo de que o balão de oxigênio fosse desligado por ele. Então ela estava sofrendo uma coação, Isabela. Sim, ele se aproveitou desse momento, né, de vulnerabilidade, como a fonte aí de entrevista falou, e justamente no momento em que ela estava insegura, debilitada, precisando de um amparo, de um atendimento, e ele comete um crime desse, gente. Isso é um absurdo. Você viu aí que esse caso aconteceu num hospital particular. A senhora que estava internada acabou de prestar depoimento, o repórter Luciano acabou de falar sobre isso, ela estava com a delegada e há suspeita de que esse não é o primeiro caso que aconteceu. E como a gente vê a ação desse enfermeiro aí, a gente percebe que realmente não é o primeiro caso. Ele deve já ter agido assim de outras formas, aproveitando, como você disse, a fragilidade das pacientes que ficam ali. Sim. Quer dizer, se ele fizesse isso, ela poderia ter morrido. E ela foi muito corajosa em denunciar, é isso mesmo. Tem que abrir a boca, tem que ir para a polícia, tem que falar. Não pode deixar passar batido, não. Pois é, daqui a pouco a gente volta a falar desse caso e também no Ronda, no Tribuna Notícias segunda edição. O Luciano está lá para novas informações. 2 bandidos se deram mal depois de um assalto em Guarapari. Olha só, os bandidos roubaram celulares no centro da cidade. Momentos depois, passaram por policiais que faziam patrulhamento na região. Eles estavam bastante nervosos e chegaram a passar de moto pela calçada, o que chamou a atenção dos PMs. Houve uma perseguição e os bandidos acabaram batendo em outra moto. Bruno Fernandes, de 23 anos, e Danilo Fernandes Neto, de 27, acabaram presos. Com os dois foram encontrados os celulares roubados. E outro detalhe chamou a atenção, hein? A arma usada no assalto estava com defeito. Os dois foram levados para a delegacia. Olha, um absurdo a audácia desses bandidos. Roubaram em plena luz do dia, num local movimentado e sem a menor preocupação de serem presos. Eles se aproveitam, né, dessa constante sensação de insegurança para cometer crimes. Por isso se arriscam, usando até uma arma que não funciona. Sabem que a vítima tem medo e não vai reagir. Que bom que, graças a Deus, a polícia agiu, estava de olho e eles acabaram detidos. E segue a onda de arrombamentos na Grande Vitória.
2 estabelecimentos foram invadidos por bandidos em Vila Velha. Um deles foi essa loja de doces na rodovia Carlos Lindenberg. Moradores de rua forçaram a porta com um pé de cabra. O alarme foi acionado e o casal conseguiu pegar R$17 em moedas. Acabaram presos e levados para a delegacia. E na Glória, o outro alvo foi essa lanchonete. Aqui o prejuízo total foi de aproximadamente R$4.000. A TV foi levada e parte da porta destruída na invasão. Tá complicado, hein? Lojas grandes e pequenos comércios, ninguém tá escapando mais. Terminais do sistema Transcol estão com alvarás regularizados. Todos estavam com o documento vencido, alguns há mais de 2 anos. A Ceturb informou que todas as exigências do Corpo de Bombeiros foram cumpridas. A partir de agora começam as melhorias nos terminais. Um edital de licitação já foi publicado e as propostas serão abertas no dia 5 de setembro. A obra inclui a reforma das pistas de rolamento, dos banheiros, iluminação, pintura, entre outros serviços. O valor da obra é de cerca de R$7 milhões. Terceira semana da campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo. Mais de 65% das crianças do estado já foram imunizadas. A meta é vacinar aqui no Espírito Santo 201 mil crianças de 1 ano a menores de 5 anos. A campanha termina no dia 31. Olha, é importante que os pais levem o cartão de vacina. Caso o documento tenha sido perdido, levar a certidão de nascimento, mas claro, nunca deixar de vacinar, não é, Isabel? Com certeza, vale o alerta. Polícia prende homem acusado de aplicar vários golpes no estado. João Carlos é especialista em enganar pessoas durante a compra e venda de veículos. Jorge, ele dizia ser dono de uma locadora de automóveis para ganhar a confiança dos clientes. A polícia já identificou 9 vítimas. O estelionatário já é um velho conhecido da justiça. João Carlos Magnoni, de 46 anos, é apontado como estelionatário experiente em aplicar golpes de vendas de veículos. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Defraudações, indicam que João tinha estratégias diferentes para cometer os crimes. Uma delas era repassar carros de locadoras de veículos de fora do estado para pessoas aqui do Espírito Santo, que acreditavam estar fazendo compras legais. Nós recebemos uma denúncia anônima no dia 1º de agosto, narrando que estava circulando em Cariacica um veículo proveniente do golpe da locadora. No local, nós abordamos o veículo e verificamos que sim, era um carro que havia sido locado há mais de 1 ano no aeroporto do Galeão e ainda não havia sido devolvido. Esse carro estava com documentação com indícios de adulteração. Então, o veículo foi apreendido e trazido aqui para a delegacia. Confirmamos que a locação foi toda feita com um documento falso e a pessoa nos informou que havia locado do João Carlos Magnoni e tinha toda essa documentação. Nós começamos a investigar o João Carlos e descobrimos 3 vítimas que adquiriram dele veículos de locadora e que de boa fé devolveram esses veículos antes mesmo de vir até a delegacia. João se apresentava como dono de empresa de veículos em Minas Gerais. Em cada encontro com o cliente, chegava com um carro diferente, ganhava a confiança e aplicava o golpe. A DEFA já identificou 9 vítimas. As investigações seguem porque a polícia acredita que ele não age sozinho. Esses veículos, principalmente os de locadora, são locados fora do nosso estado, trazidos para cá e vendidos muitas vezes para terceiros de boa fé. Então agora a gente está investigando quem que traz esses veículos para ele, quem que está alocando esse veículo fora do nosso estado e quem também está adquirindo de má fé esses veículos, porque a gente sabe que algumas pessoas estão adquirindo a um preço muito inferior de mercado, indicando que tem conhecimento do crime. João Carlos Magnoni já tinha sido preso em 2016 com um carro clonado e documentos falsos. Tem diversas ações penais no Tribunal de Justiça. Por mudar de endereço e telefone com frequência, a polícia teve dificuldade em prendê-lo. Mas ontem, o suspeito acabou detido em Colina de Laranjeiras, na Serra. Uma vítima, inclusive, no momento que ela estava sendo ouvida, informou que depois que ela tomou o golpe, ela consultou o nome dele no Google e no site do Tribunal de Justiça.
e ficou abismada com tamanho, a quantidade de ação penal que ele tem, e ela mesma nos disse, nossa, por que eu não olhei isso antes? Realmente foi porque ela ganhou a confiança dele, a pessoa que apresentou ela era da confiança dela e ela acabou acreditando. Olha, como a gente viu, a polícia acredita que mais pessoas tenham caído na lábia de João Carlos. As vítimas podem procurar a Delegacia de Defraudações, que fica na Avenida Marechal Campos, perto do Hospital das Clínicas, em Vitória. É importante que as pessoas denunciem e registrem um boletim de ocorrência. A polícia vai investigar e, se comprovar que o mesmo homem é responsável pelos crimes, a justiça pode aplicar uma pena mais alta para ele. Pois é, Isabela, fica aí. Caíram na lábia dele, mas a delegada Rayana Bremenkamp, todas as vezes que ela fala sobre esses casos, ela diz também que quem cai na lábia de um golpista também quer levar uma vantagem. Então é bom que fique claro que a gente desconfie de preços mais em conta, de vantagens, igual nesse caso aí. Você não vê o carro só pela documentação, como que você compra um carro dessa forma? Muita gente quer bancar o espertinho, né? Tô ganhando muita vantagem, aí vem a ganância e acaba caindo. Pois é, não existe, né? E foi enterrada hoje a grávida que morreu num grave acidente na manhã de ontem na Serra. Wélida Ferreira Miranda, de 33 anos, estava no 6º mês de gravidez. Ela tentava engravidar havia 5 anos e estava muito empolgada com a chegada do bebê. A menina se chamaria Elisa. Wélida estava neste carro que bateu de frente com outro veículo. Ela morreu na hora. O enterro foi hoje cedo no cemitério de Serra Sede. O acidente aconteceu na Avenida Aldifas Barcelos. A vítima costumava passar pelo local todos os dias para ir para o trabalho. De acordo com a Guarda Municipal, um dos carros teria invadido a contramão para fazer a ultrapassagem. A manobra é proibida no trecho, mas não é possível saber qual condutor teria tentado fazer essa ultrapassagem. A condutora do outro carro foi socorrida. Infelizmente, é mais uma vítima da violência no trânsito. É preciso ficar atento ao volante, dirigir por você, pelos outros, e a gente, claro, lamenta esse trágico desfecho e deseja aí força à família. Com certeza. E a seguir, novas informações sobre o caso da paciente que teria sido abusada pelo enfermeiro. Pois é, agora 12h20. A gente volta a falar dos abusos sofridos por uma aposentada num hospital em Vila Velha. A vítima gravou um áudio contando detalhes do que aconteceu. Ela chegou, George, a mandar o vídeo para a Europa para pedir ajuda para a irmã. A aposentada também afirma que ficou com medo do suposto enfermeiro. Assim que eu entrei no apartamento, 8 minutos, menos de 8 minutos ele já estava. Ele subiu em cima de mim, ele enfiou o pênis na boca, eu tentei fazer diversos vídeos. Inclusive tem um vídeo só completo do quarto, onde realmente tem esse vídeo, mas porém eu tive que enviar para o Reino Unido, para Londres, para minha irmã, e para pedir orientação, pois a direção, pedi para falar com a direção, não tinha, pedi para falar com o enfermeiro-chefe, também não tinha. Então, por eu ser portadora de DPOC, eu sabia que ele poderia me estrangular, ele poderia aplicar alguma medicação, eu vim a óbito e dar insuficiência crônica, insuficiência respiratória crônica grave, então eu vim a óbito. Por ser de família humilde, ninguém ia correr atrás devido à patologia. Então, quando eu vi que não tinha mais jeito, eu decidi a fazer o vídeo e aí, no outro dia, 7 horas, que eu fui perceber que tinha acontecido algo. Eu estou toda marcada, mordida. Eu tive que acionar o CIODES, mas eu tive muito medo de que fosse morta e estou com medo até agora, estou desesperada, não sei o que fazer, entendeu? Por ele ser uma pessoa graduada e ter, assim, sei lá, isso aconteceu. Então ele ficou, não foi pouco tempo, ele ficou muito tempo, porque eu não aguento andar devido à minha perna, que ele virou para fazer sexo anal. Que gente, que grave isso. Gente, mordida, ela falou que foi mordida também. Pois é, que absurdo. Você acabou de ouvir aí o áudio dessa senhora aí, ó, que foi abusada por esse enfermeiro. Isso aconteceu num hospital particular. Ele aproveitou esse momento, né, de fragilidade dela, pedindo para tocar nas partes íntimas. Realmente é uma situação muito grave. O repórter Luciano Rosetti mostrou pra gente agora há pouco que essa paciente aí que foi abusada acabou de prestar depoimento na delegacia da mulher
e saiu junto com a delegada. E a gente sabe, não é, Isabela, que já foi dito que não pode ser o primeiro caso que aconteceu nesse hospital. É importante falar também para as pessoas que ficam receosas que eu, sendo mulher, eu fico a gente já fica assustado. Como você vai para um hospital ser atendido uma mulher que estava debilitada de saúde, né? É importante então falar que o hospital já afastou esse enfermeiro, ok? Então não há um monstro desse para atender pessoas dentro de um hospital quando você está no momento muito fragilizado, né? A gente não pode ser atendido por uma pessoa assim, isso é um absurdo, gente. Sem dúvida é preciso que a polícia continue essa investigação e também vale ressaltar que outras pessoas ficaram internadas nesse hospital, que passaram por isso, que não tenham medo de denunciar, que provavelmente já tiveram alta, mas que aconteceu a mesma coisa, que denuncie. Porque se esse cidadão maléfico continuar fazendo isso, não tiver outras pessoas para denunciar, ele vai acabar continuando trabalhando e isso vai se repetir. Então é bom que as pessoas façam realmente essa denúncia. Exatamente. Bom, esse caso aí vai ser abordado daqui a pouquinho no Ronda Geral e também o Luciano está acompanhando, você vê uma reportagem completa no Tribuna Notícias, segunda edição. Agora, imagens de um acidente de trabalho em Vila Velha. Esse funcionário estava instalando a propaganda do outdoor quando despencou do alto. Felizmente, ele estava com equipamentos de segurança e ficou pendurado até a chegada do resgate. Um susto mesmo, né? O operário teve apenas um ferimento no supercílio. Olha, tá aí a importância de usar o material de segurança durante o trabalho. O registro foi feito pelo Joberlan Souza, amigo do TN. E a gente agradece, Roberlan. E você também pode ajudar a fazer o TN. O nosso WhatsApp é o 997922530. Repetindo, 997922530. Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, fique atento. São chances para auxiliar administrativo, conferente, consultor de vendas, entregador, instalador de automação e técnico de informática. Cadastro no site centerrh.com.br. Um bairro sem água, sem transporte coletivo e com buracos por todos os lados. A comunidade de Porto Dourado, na Serra, não aguenta mais cobrar melhorias. Tem gente que vai ao médico buscar atendimento e chega ainda mais doente. Gente, que loucura, né? É que para conseguir pegar o ônibus, só andando cerca de 3 quilômetros. Aí a população enfrenta o barro, a poeira, né? Realmente adoece. A situação é tão complicada que os motociclistas se sentem até meio peões de rodeio. Já viu essa? E lá vem Renato Ebert. Ele sai na frente, segura firme, balança, mas não cai. Renata mostra equilíbrio. O trem pula pra cá, pula pra lá. Segura, peão? Não, motociclistas mesmo. Apesar de parecer uma arena de rodeio, essa aí é, na verdade, a Rua Rodrigo Tavares, no bairro Porto Dourado, na Serra. É tanto buraco que a sensação... Parece que eu não estou montada numa moto, eu não estou no mecânico. E hoje está bonito assim porque não está chovendo. Quando chove isso aqui, fica impossível. A gente tem uma certa habilidade com a motocicleta, mas mesmo assim é complicado demais. A gente vê idosos andando aqui, que é bem complicado para eles, muito buraco. Carros, motos, bicicletas e caminhões. Não importa o veículo, quem passa pela rua tem dificuldade mesmo. É um buraco atrás do outro. Toda vez que chove, isso aqui alaga tudo. Muito buraco, carro quebrando. Sem pavimentação, nem transporte público se arrisca. Quem se lasca com isso tudo é o povo. O Jucimar caminha 2 quilômetros para conseguir pegar um ônibus. Pego o ônibus em outro bairro, ando esses 2 quilômetros, né, todos os dias. É um gasto, a gente gasta até mesmo que a gente não tem para resolver a situação. E nós dependemos de um apoio de um prefeito, de uma autoridade maior. Já a Lucimar, que é cardíaca, tem que andar mais de 3 quilômetros para chegar à unidade de saúde. Eu cheguei lá, passei mal. Fui atendida na urgência, a médica falou comigo, você não tem possibilidade de andar essa quantidade, porque não tem um ônibus, não tem, o que tem? Você não tem ônibus para nós. Que eles falaram que aqui não pode vir ônibus, porque a estrada é de terra. E os problemas não acabam. E este talvez seja o mais grave de todos, porque envolve a questão de saneamento básico. Olha só, isso aqui é um poço artesiano
que abastece 30 famílias, porque não chega água aqui no bairro, seu Edmilson? Não chega água aqui. Cada vez vai chegando habitante, vai consumindo mais água. Aí chega o ponto da gente sentir que está indo sujeira para as caixas d'água. Entope torneira e causa um transtorno danado. São 3 coisas que a gente quer. A pavimentação da rua, nós estamos querendo água e estamos querendo ônibus. Porque as pessoas vão a pé para pegar o ônibus lá em Serra Dourada 1. O presidente da comunidade afirma que o bairro foi contemplado pelo orçamento participativo, mas as obras não saem do projeto. Isso aí nós já estamos cansados de levar à prefeitura. Orçamento participativo nós já trabalhamos, lutamos, conquistamos, nós ganhamos, entendeu? Aqui o povo nosso aqui estão querendo o quê? Tudo, que falta tudo. Mas todos os objetivos a gente já correu atrás, nós conquistamos. Nós não foi executado as nossas conquistas. Eu queria dizer para o prefeito que isso aqui não é mais uma área rural, é uma área, né, urbana, e nós precisamos do apoio dele urgente, porque a população precisa de suas moradias, precisa de água encanada e precisamos de asfalto e ônibus para trabalhar, para viver. É isso aí, um desabafo importante, né? E a gente tem uma notícia boa para Renata, que é a peão de rodeio ali, que acionou a reportagem. A gente brinca assim, né, para ficar num tom até um pouco mais leve para a gente falar desses problemas. Vamos então à informação. A Prefeitura da Serra disse que vai enviar uma equipe ao bairro na semana que vem para verificar a situação. Sobre a falta de ônibus, a Ceturb disse que a região é atendida por 2 linhas do sistema Transcol. Uma vai para o terminal de Laranjeiras e outra para o terminal de Jacaraípe. E se a obra foi aprovada no orçamento participativo, por que ainda não foi feita, né? Os moradores falaram aí. Tá faltando dinheiro ou tá faltando uma vontade política? Pois é, imagina uma pessoa com problemas cardíacos ter que andar 2, 3 quilômetros para conseguir embarcar no coletivo. É um absurdo, hein? Em ano eleitoral sobram promessas, abraços e apertos de mão. Mas o povo não pode ser lembrado só nessa época. Com certeza não, é o ano inteiro, 4 anos, hein, gente? E a seguir voltamos a falar do caso da aposentada que teria sido abusada por um enfermeiro dentro do hospital particular em Vila Velha. Agora 12h32, a gente já volta. Estamos de volta e você acompanhou hoje o caso absurdo da aposentada de 48 anos que diz ter sido abusada por um enfermeiro num hospital em Vila Velha. Ela gravou com o próprio celular as cenas de agressão. A mulher contou que estava internada desde sábado com problemas respiratórios graves. Durante um atendimento, um homem que disse ser enfermeiro teria tentado tocar as partes íntimas dela. Como houve resistência, ele teria obrigado a paciente a tocar nele. A mulher disse que já tinha sido assediada anteriormente e ficou com medo de ter o balão de oxigênio desligado. A aposentada acionou a polícia, que já investiga o caso. Funcionários e pacientes do hospital ficaram surpresos com o crime. A direção do hospital informou que o enfermeiro foi afastado e que repudia qualquer tipo de ação que prejudique a integridade física e psicológica dos pacientes. O caso também está sendo acompanhado pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. A matéria completa você acompanha no Tribuna Notícias, 2ª edição. E você fique agora no Ronda Geral também. E você fique agora com o jornalista George Bitt. Ele entrevista a candidata ao governo do estado, Jaqueline Rocha, do PT. Uma boa tarde para você e até amanhã.